Fala galera, você que está se preparando aí para o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, para o cargo de delegado. Meu nome é delegado Rodrigo Ferro, sou delegado de Polícia Civil aqui no Estado do Pará. Quero dividir com você aqui algumas dicas que nós temos falando aqui relacionado a alguns temas do dia a dia, relacionado também às questões ou os temas de maiores incidência nas provas de concurso. Eu quero dar uma dica aqui hoje para você sobre o artigo 28 da Lei 11.343. O artigo 28 da Lei 11.343 trata do crime de posse de droga para consumo próprio. E o que a gente tem de interessante que pode estar na sua prova aí, que eu acredito que vai estar na sua prova de delegado de polícia lá do Estado do Espírito Santo. O artigo 28, a prática do crime de posse de droga para consumo próprio, gera ou não gera reincidência? Então vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho o tema. Existem julgados no STJ que dizem que a prática do artigo 28 da Lei 11.343, ou seja, a prática do crime de posse de droga para consumo próprio, gera reincidência. E qual é a explicação que esses julgados traziam? Eles diziam o seguinte: olha, o artigo 28 da Lei 11.343, ele não foi descriminalizado, ele não descriminalizou a conduta de posse de droga para consumo próprio. Ele apenas despenalizou. Então, se ele não descriminalizou e só despenalizou, uma vez praticado o crime de posse de droga para consumo, ele irá gerar os efeitos penais que deles decorrem. Um desses efeitos seria a reincidência. Então, esse era o posicionamento que existia no STJ, beleza? Então vamos lá. A partir de 2018, deixa eu só dar uma coladinha aqui, tem um julgado aqui. A partir do julgado do RESP 1672654 de São Paulo, julgado em 21 de agosto de 2018, e também do RESP do HC 453437 de São Paulo, julgado em 4 de 10 de 2018, o STJ passou a adotar um posicionamento diferente. Posicionamento desse, o primeiro julgado que eu citei, da 6ª turma, e o último julgado que foi do HC pela 5ª turma. O STJ passou a adotar o entendimento de que a prática do crime de posse de droga para consumo próprio não geraria reincidência. E eles trouxeram uma razão interessante, mas eu particularmente não concordo. Mas quem sou eu para discordar do STJ, né, pessoal? Então eu particularmente não concordo, mas é um posicionamento até plausível. Ele traz uma linha de raciocínio bem interessante. Vamos lá, olha o que o STJ entendeu. O que ele falou? Ele falou, pessoal, o cidadão ele vai e pratica uma contravenção penal. A contravenção penal, ela tem previsão de prisão simples. Quando o cara pratica uma contravenção penal e depois ele pratica um crime, aquela contravenção, ela não vai poder ser utilizada como efeito para causar a reincidência. Então vejam que a contravenção penal que tem prisão simples, quando ela é a infração penal anterior, ela não irá gerar reincidência para infração para o crime praticado posteriormente a ela. Então, cidadão pratica a contravenção, depois pratica um crime. Isso não vai gerar reincidência. Então, o raciocínio do STJ foi bem simples. Então, ele fala, olha, se para contravenção penal, que existe a previsão legal de prisão simples, e ela quando é o crime antecedente, ou melhor, quando ela é infração penal antecedente, porque se é contravenção não pode ser crime, né? Então, se ela é infração penal antecedente, ela não irá gerar reincidência. Por essa razão, se você pratica o crime previsto no artigo 28, que sequer tem pena privativa de liberdade, e depois você pratica um outro delito, você não pode utilizar essa prática desse crime, que sequer tem previsão legal de pena privativa de liberdade, você não pode utilizar esse crime para gerar a reincidência no crime que você pratica posteriormente. Então,
Imagine, se você pratica o crime do artigo 28 e posteriormente pratica um outro crime qualquer, esse crime do artigo 28, ele não poderá gerar reincidência, por conta de esse posicionamento que o STJ criou. Como eu falei, eu não concordo muito bem porque, no meu ponto de vista, o legislador ele quis não fazer isso para contravenção e pode querer ter utilizado o crime do artigo 28 para gerar reincidência. Então, isso daí seria uma questão mais legislativa. Para mim, eu acho que o STJ ele não pode entrar, não poderia, né? Ou melhor, o Poder Judiciário não poderia entrar nessa seara. Mas esse é um posicionamento bem particular meu. Mas na sua prova, você vai ter que utilizar aqui a prática do artigo 28, segundo o recente posicionamento do STJ, não gera reincidência, beleza? Então, pessoal, espero que os senhores tenham gostado da dica, tá? Vou procurar aqui durante esses dias aí que antecedem a prova de delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, procurar aqui dar algumas dicas para vocês, principalmente de processo penal, legislação penal especial e mais para frente lá, quando tiver quase já na hora da segunda fase, vou começar a dar aqui umas dicas para vocês sobre peças práticas, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima.